seja bem-vindo mais uma vez no canal Tendência e Visão. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estarei aqui compartilhando com você nesta oportunidade. Se você ainda não é um inscrito no canal Tendência e Visão, se inscreva no nosso canal e acione o sino para que você possa receber em primeira mão todas as publicações que semanalmente estarei publicando aqui no canal. São publicações tanto do lado teológico, que você terá um crescimento espiritual, como também motivacional, onde você pode crescer profissionalmente, socialmente ou familiarmente na sua vida, tá? É muito importante, ok? Estamos aí no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, uma edição especial nesta ocasião, aonde essas lições, onde a revista trará como tema aí os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Isso mesmo, esse é o terceiro trimestre e nós estaremos aí com 13 lições maravilhosas nessa nossa revista. São 13 lições impactantes, aonde a primeira lição aqui que estarei compartilhando com você trará como tema a lição de número 1, Daniel ora por um despertamento. Isto mesmo, é muito importante essa lição para os dias atuais que nós estamos vivendo, ok? O textuário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, eu já quero ler com você, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. A verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. É importante, impactante esse textuário e a verdade prática, já para termos aí um norte do que vai acontecer na nossa lição, ok? Antes de tudo, eu quero que você, professor, você que tem a sua classe, não deixe de compartilhar essa lição, não deixe de conversar com a sua classe e falar qual é a importância, como é importante ler a palavra de Deus, como é importante estudar a palavra de Deus, como é importante se aplicar a leitura da palavra de Deus. Pois bem, a leitura bíblica em classe da nossa revista da Escola Bíblica Dominical traz aí, baseado em Daniel, no capítulo 9, versículo 1 ao 3, capítulo 6, versículo 10, depois capítulo 2, verso 17 e 19 ao 19. Depois também estudaremos no capítulo 1, do verso 1 ao 5, no livro de Esdras, tá? Então, a leitura bíblica em classe, não deixe de estudar, de ler essas referências bíblicas, pois elas darão aí uma direção para você e vai nos apresentar o que vai acontecer nesse trimestre e principalmente nessa primeira lição, ok? O objetivo principal da nossa lição aqui, o objetivo 1 é aqui apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Primeiro nós vamos entender, o objetivo principal é esse, tá? Entender o que levou Daniel, qual foi o motivo que levou Daniel a ser despertado para a oração. O segundo objetivo aqui é pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Muito bem, vamos ver o que aconteceu sobre a oração de Daniel, como ele foi respondido, certo? O terceiro objetivo também aqui é destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Isso mesmo, nós vamos destacar algumas coisas aqui, né, nessa ocasião, como resultado proveniente do Senhor, que Deus se agradou desse momento tão oportuno da oração de Daniel. Um resumo básico aqui, panorâmico do que vai acontecer nesse nosso trimestre, das lições. As lições número 1 e 2, nós vamos estudar nesse trimestre sobre o avivamento espiritual. As lições de 3 a 5, nós vamos ver sobre Zorobabel, estudar sobre Zorobabel e Josué, nos livros de Esdras, Ageu e Zacarias. Depois estudaremos sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. Nas lições de 6 a 10, livros de Neemias, nós vamos também estudar sobre a reconstrução de Jerusalém por Neemias, que governava naquela época. Ele governou
70 anos depois do templo. Depois nós estudaremos também nas lições 11 e 12, nos livros de Esdras e Neemias também. Vamos ver os trabalhos em conjunto sobre Esdras e sobre Neemias, depois da reconstrução do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. E por último, na lição de número 13, vamos estudar sobre vigilância, também nos livros de Esdras e Neemias, entendendo que todas as lições têm o avivamento como centro, avivamento este que começou a partir então da oração de Daniel. E este avivamento do templo de Neemias, do templo de Neemias e de Esdras, teve início justamente com a leitura de Daniel sobre os 70 anos, isso mesmo, tá? Então isso é um resumo básico, panorâmico aí das lições do que vai acontecer. Pois bem, vamos iniciar aqui sobre esse trimestre com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar principalmente sobre os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém, o resumo, um resumo principal sobre esse avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Estudaremos sobre, principalmente, o que está acontecendo no nosso dia, faz muito sentido também. É um assunto que não pode ser negligenciado de maneira alguma e muito menos esquecido pela Igreja do Senhor, principalmente nos dias em que a perseguição da igreja, a perseguição do povo de Deus, no povo de Deus, está sendo sutil, ou seja, vem de forma crescente acontecendo isso e abatendo muitas pessoas, abatendo sobre nós. Então temos que tomar muito cuidado sobre isso aí. Temos 3 tópicos importantes na nossa lição. Primeiro tópico, nós vamos ver, Daniel foi despertado para orar, vamos falar um pouquinho sobre isso. No segundo tópico também vamos falar sobre a resposta às orações de Daniel. E o terceiro tópico, nós vamos ver o resultado de um despertamento proveniente do Senhor, que é muito importante isso aí. Pois bem, a introdução da nossa revista aqui nesse momento diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz. Olha, Mateus capítulo 5, verso 15, nós somos luz, nós somos sal da terra, assim o Senhor Jesus disse, né? E resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Assim também era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Está lá no seu próprio livro, né? Daniel capítulo 1, verso 1 ao 4 e capítulo 6 e versículo 6 melhor. Era ainda muito jovem quando Daniel foi levado para o cativeiro, tinha aproximadamente 15 anos, e muitos anos depois Daniel já tinha aí uma elevada posição, um elevado cargo. Ele gozava aí de elevado conceito no reino babilônico, ou seja, Deus mudou totalmente a sua história, mas ele se posicionou, Daniel se posicionou, e ele foi um crente fiel, e na verdade ele foi luz ali no reinado de Babilônia, tá? Da Babilônia. É isso aí, tá? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Daniel foi despertado para orar. O ponto central dessa lição em si, nós vamos justamente tocar, né, vamos falar sobre a oração, nós vamos trabalhar nesse sentido sobre a oração. Precisamos estudar a palavra e orar. Isso é um ponto essencial para o despertamento espiritual. Esse é o ponto central. 2 coisas: nós devemos estudar a palavra de Deus e nós devemos orar, pedindo ao Senhor que venha despertar a todos nós, a igreja do Senhor espiritualmente falando, ok? E baseado nisso, quando Daniel se posicionou, o que aconteceu? O fim do cativeiro. O fim do cativeiro, nós podemos ver ao ler o profeta Jeremias. Jeremias já profetizava isso no capítulo 29, versículo 10. Ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. É isso mesmo. Então, para nós é muito tempo quando nós observamos um tempo gigante desse, décadas, né? 70 anos, o povo de Deus sofrendo ali na Babilônia. E Jeremias viu o fim desse cativeiro. Daniel também presenciou o final desse cativeiro. Então Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Daniel tinha uma vida consagrada, uma vida libada ao Senhor. A oração do reto, por isso que Daniel entendia perfeitamente sobre isso, porque a oração de um justo, a oração de um homem reto, é o seu contentamento, isso agrada ao Senhor. Provérbio capítulo 5, versículo 8. E ele escuta, ou seja, ele quem? Deus escuta a oração do justo. Provérbio capítulo 15, versículo 29. Então, o homem Daniel, no hebraico, olha, Daniel, o nome Daniel,
né, o homem Daniel no hebraico, significa Deus é meu juiz. Ou seja, Daniel já tinha uma influência nessa questão. Daniel tinha uma influência muito grande nesse quesito. E o que acontecia? Na verdade, Daniel tinha uma vida consagrada, uma vida de oração, e isso agrada ao Senhor, isso agradou a Deus, isso agrada ao Senhor. Por isso que nós observamos sobre essa estrutura espiritual. A estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiramente os verdadeiros combates em oração. Ou seja, para nós enfrentarmos qualquer tipo de combate, nós temos uma arma poderosa que é a oração. Nós só vamos vencer, só vamos conseguir vencer qualquer circunstância nas nossas vidas se tivermos aí uma vida libada, uma vida consagrada, uma vida de oração. Então Daniel, aí nós podemos ver o segredo para vencer, na verdade, era o que? A oração, é a oração. O segredo para nós enfrentarmos o bom combate é a oração. E Daniel tinha essa estrutura espiritual, tá? Pois é, a oração decisiva, foram orações decisivas mesmo. Então, orações essas que muitos nunca chegaram, na verdade, a experimentar o que significa combater em oração. As pessoas não se posicionam e não conseguem combater, não sabem o significado disso. Então, o que significa perseverar firmemente em oração? Podemos ver na Bíblia, capítulo 12 de Romanos, versículo 12, Gálatas, capítulo 1, verso 30, e Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Somente, na verdade, vimos que pessoas, de vez em quando, eles visitam o culto de oração. As pessoas, elas não frequentam, as pessoas, elas não têm firmeza, não têm persistência, não tem constância, não persevera. E Daniel entendia isso. Daniel entendia que para vencer todo combate, toda aquele momento difícil em Babilônia com seu povo, tinha que ser na base da oração, na persistência, perseverar firmemente em oração, conforme Paulo aconselhou Romanos 12:12. Então Daniel, porém, tinha por hábito de orar 3 vezes ao dia, capítulo 6, versículo 10. Era um homem constante em oração. Ou seja, ele tinha os seus momentos, suas particularidades de oração a Deus. Então foram orações decisivas mesmo, tá? Então é isso. Nós podemos ver que assim como Deus foi despertando, Daniel foi despertado, Deus despertou Daniel para orar, nós também pedimos a Deus para nos despertar nos dias que estamos vivendo. Então tudo acontece ou aconteceu na vida de Daniel foram resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava grandes livramentos, grandes vitórias contra os seus inimigos, como ele alcançou. É somente através da oração, aqui fechando esse tópico 1, que nós vamos entender que, na verdade, é só através da oração que nós vamos vencer de fato as questões pertinentes no dia a dia nosso. Então, assim como Daniel foi despertado para orar, devemos também pedir a Deus que venha nos despertar para termos uma vida consagrada, uma vida despertada, uma vida avivada no poder da oração. Tópico 2, vamos falar sobre a resposta às orações de Daniel. O que acontece? Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós temos que acreditar nas promessas de Deus. Foi justamente isso que Daniel, na verdade, ele acreditava, ele creu. E Daniel havia orado, lembrando-se de quê? Das promessas de Deus. Nós vemos que Jeremias registrava isso, foi registrado pelo profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 10, quando ele disse que Deus ia visitar o seu povo, Deus ia trazer de volta o seu povo para a sua terra, Deus ia tirar o seu povo do cativeiro, aqueles judeus que estavam na Babilônia voltarem para Jerusalém, e a promessa de Deus era essa: após 70 anos, Jeremias capítulo 29, versículo 10, o povo retornaria para suas casas. Então, isso que fez acreditar Daniel, as promessas foram que fizeram com que ele orasse. E nós temos, a igreja do Senhor tem promessas também. Nós temos promessas do Senhor também, e é por isso que nós devemos orar, buscando, na verdade, a Deus em oração. A Bíblia relata o que realmente aconteceu através da oração de Daniel. O que aconteceu? Deus despertou, na verdade, o Senhor despertou em Ciro, através do seu espírito,
Deus despertou, a qual fez ele passar pregão por todo o seu reino. Então Ciro foi despertado por Deus, olha só o efeito da oração. Então, através de Daniel, quando orou, nós vemos que Deus despertou um espírito em Ciro e ele fez passar ali um pregão, um decreto no seu reinado. O que estava para acontecer, na verdade? Olha só, que todos os judeus seriam liberados para voltar a Judá, caso quisessem, tá? Esdras capítulo 1, versículo 3. Então Deus despertando a Ciro, ele deu essa liberdade. Também a permissão para que eles pudessem reedificar o templo. Isso é muito profundo. Aqui nós vemos também que através de Ciro, Deus permitiu que todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da lei do rei. Também outra coisa, que os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados, como foi aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Esdras capítulo 1, verso 7. Olha só o poder de uma oração feita pelo justo. Acontece tudo isso. Então, conforme a declaração de Ciro, estava cumprida aqui justamente a promessa divina dada através do profeta Jeremias, isso mesmo. Então, nós vemos que no princípio aqui das súplicas de Daniel, logo de imediato saiu a ordem, de Deus dizendo assim: eu vim para tu declarar, Daniel, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Deus falando para Daniel no capítulo 9, versículo 23 e 26. Então, desde o início, quando Daniel se posicionou, já saiu a ordem do céu. É isso, meu irmão. Deus está ouvindo as tuas orações. Continue orando persistentemente, perseverantemente, que a ordem já foi dada lá nos céus ao teu respeito, a respeito daquele para qual tu estás intercedendo, tá? Outra questão também, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor, Deus falando para o povo, o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ageu capítulo 2, verso 9, foram promessas também, como aconteceu, Jeremias capítulo 29, versículo 10 e 11, então, Deus disse, a glória desta casa vai ser maior do que a primeira, e Deus disse, eu vou trazer tempos de paz aqui para vocês, tá? Então, podemos ver como é importante, quando um homem é despertado para orar, quando a pessoa é despertada para orar. Fechando aqui o tópico 2, vemos que a resposta divina às orações de Daniel incluiu o quê? Levantar Ciro para abençoar o seu povo, ou seja, Daniel orou, Deus levantou Ciro e abençoou o povo, permitindo, entre outras coisas, ou entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar a reconstruir o templo, tá? Assim como Deus respondeu às orações de Daniel, Ele quer também nos responder nesse momento de crise, nesse momento de adversidade que estamos enfrentando, nesse momento difícil que estamos enfrentando, ok? Então, o terceiro tópico, vamos ver aqui basicamente sobre o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Talvez por meio do seu contato com Daniel, que Ciro veio a conhecer a Deus através desse contato, desse relacionamento com Daniel, foi que o rei Ciro veio conhecer a Deus. Olha só, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus, capítulo 1 de Esdras, verso 2. Então, através da oração, desse despertamento proveniente do Senhor, desse relacionamento com Deus, Ciro conheceu ao Senhor Todo-Poderoso. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais por isso. Olha a importância de uma oração. Daniel orou, pedindo a Deus, e Deus abençoou o rei Ciro. Tá? Então o profeta Isaías já falou isso há 200 anos antes, profetizando acerca de Ciro, chamando de ungidos do Senhor. Isaías capítulo 45, verso 1. Ciro teve uma experiência com Deus santos, tá? Com Deus que é santo. Então nós não podemos deixar de orar pelos nossos governantes, nós não podemos deixar de orar pelos nossos políticos, nós não podemos deixar de clamar pelo nosso país, pela nossa pátria, pois Deus vai mover o coração desses líderes que estão no comando do governo da nossa nação, ou do mundo inteiro, todos os governantes, todos os reinos, tá? Então Ciro pôs em prática uma política beneficente, permitindo a todos os exilados
o retorno para as suas terras, ou seja, a restauração pós-cativeiro, o retorno para a sua pátria. Através da oração de Daniel, o que aconteceu? Restauração do povo. O cativeiro, na verdade, foi um momento de restauração, mas Deus fez com que eles retornassem para a sua pátria. Então, um despertamento espiritual na Bíblia, nós vemos vários, através de orações de homens, através de orações de pessoas, mulheres também. O Antigo Testamento descreve, por exemplo, nós vemos aí que diversos avivamentos ocorreram no meio do povo de Deus, tais como no reinado de Asa também aconteceu um avivamento espiritual. No reinado de Joás aconteceu também um avivamento espiritual, no reinado de Ezequias, no reinado de Josias, no reinado de Esdras e Neemias, ou seja, todos eles ocorreram em momentos de crise moral, espiritual, tiveram como resultado coisa extraordinária. Pega essas referências bíblicas que está aí na sua tela, tá? Estude elas e veja que vários avivamentos ocorreram, despertamento espiritual tremendo. O que aconteceu após esses avivamentos espiritual? Obediência aos mandamentos divinos, retorno do culto ao Senhor, destruição dos ídolos e o fim da idolatria. Nesse despertamento, nesse avivamento espiritual, aconteceu arrependimento, confissão e abandono do pecado, entrega de ofertas e holocaustos ao Senhor. Prosperidade espiritual ocorreu nesse avivamento, nesse despertamento espiritual, oração sincera, temor ao Senhor, louvor sincero a Deus, reverência à palavra do Senhor, palavra de Deus, e um genuíno culto ao Senhor, e também a busca verdadeira ao Senhor e quebrantamento, ou seja, um avivamento espiritual acontece a todas essas questões no meio do povo de Deus, e isso através da oração. É muito profundo o poder que tem a oração. Você nem imagina o efeito da oração que pode ocasionar na igreja no meio do povo de Deus. Pois bem, está aí, basicamente é isso. Nessa primeira lição que nós estudaremos, a conclusão da nossa lição diz assim: aprendemos que Deus é o mais interessado, que a igreja seja avivada, despertamento espiritual. Despertamento espiritual esse, na verdade, não é sair da rota, é voltar para o caminho. Despertamento espiritual não é inovação, é restauração. Despertamento espiritual não é fuga da Bíblia, é volta para a Bíblia, para o estudo da palavra de Deus. Ou seja, devemos clamar como o profeta Abacuque clamou, dizendo assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, conforme Abacuque capítulo 3, versículo 2. Então, avivamento espiritual é justamente isso, e acontece isso, meus irmãos. Então, você, professor, compartilhe isso com a sua classe, com seus alunos, né? Que Deus possa abençoar vocês de forma poderosa, você que está ouvindo nesse momento. Deus abençoe em nome de Jesus, e até a próxima lição. Esse trimestre vai ser muito profundo, nós estaremos estudando aí o que nós já falamos no início, os princípios divinos em tempos de crise, em nome de Jesus Cristo. Amém.